Os povos do mar. Na Idade do Bronze Tardia, o mundo mediterrâneo foi abalado por uma série de ataques de um grupo misterioso conhecido como os povos do mar. Esses guerreiros navegadores surgiram aparentemente do nada, lançando ataques devastadores em cidades costeiras e rotas comerciais por toda a região. Sua identidade e motivações permaneceram envoltas em mistério. Ainda assim, eles desempenharam um papel significativo no colapso da Idade do Bronze, que levou à queda de alguns dos maiores impérios da época, incluindo os impérios Hitita, Micênico e Mitanni. Poucas fontes contemporâneas de informação sobre os povos do mar existem e as que existem não são facilmente interpretadas. Tábuas antigas encontradas principalmente no Egito aludem a várias batalhas navais, mas fazem poucas menções específicas aos povos do mar, apesar de acreditar-se que eles tenham se confrontado com 3 grandes faraós, incluindo Ramsés II, também conhecido como Ramsés o Grande. Uma inscrição traduzida da era de Ramsés II advertia: eles vieram do mar em suas embarcações de guerra, e ninguém podia resistir a eles. Ainda mais misterioso do que a falta de evidências sobre os povos do mar, é o fato de que eles desapareceram repentinamente, assim como as civilizações que possivelmente conquistaram. Após 1178 a.C., não foram feitas mais inscrições ou registros sobre os povos do mar. No entanto, várias teorias têm tentado explicar suas origens e súbito desaparecimento. Algumas dessas teorias sugerem que os povos do mar podem ter sido troianos deslocados ou uma coleção de diversas tribos de invasores navais da Europa Central. Permanece desconhecido se eles foram eventualmente assimilados em sociedades terrestres, foram eliminados por uma civilização rival, ou, como os registros parecem sugerir, desapareceram completamente da Terra. Vikings da Groenlândia. Os vikings chegaram à Groenlândia pela primeira vez por volta de 1000 d.C. Despreparados, eles não tinham como saber o que os aguardava. Após 15 dias de remo, 14 de seus 25 navios finalmente chegaram às costas da Groenlândia, que encontraram como uma terra próspera, com abundância de animais que poderiam ser usados para alimentação, gordura e marfim. Os vikings controlaram a Groenlândia por séculos, estabelecendo 2 colônias principais, cada uma com milhares de habitantes. No entanto, a história mostra que essas colônias desapareceram abruptamente por volta do início ou meados do século XV. As primeiras tentativas de explicar o desaparecimento dos vikings da Groenlândia afirmaram que a teimosia da cultura viking fez com que seus membros se apegassem aos seus métodos agrícolas, que não eram adequados para o frio e rochoso cenário da Groenlândia. Por outro lado, evidências mais recentes sugerem que os vikings se adaptaram ao novo clima, e o ambiente que seu desaparecimento misterioso é mais provavelmente resultado de mudanças políticas. A última evidência dos vikings da Groenlândia está em inscrições, bem como 3 cartas datadas do início dos anos 1400 que mencionam um casal de recém-casados vikings, que procurou abrigo na Groenlândia depois de serem desviados de sua viagem da Noruega para a Islândia. Estranhamente, essas cartas não fazem menção de um destino trágico ou de uma catástrofe iminente para os vikings da Groenlândia, sugerindo que sua queda foi uma surpresa. 400 anos depois, os europeus retornaram à Groenlândia e encontraram as ruínas dos assentamentos vikings, mas nenhum vestígio das pessoas. Estudos recentes de datação de radiocarbono, da lama no fundo de um lago que um dia esteve dentro de um dos assentamentos, constatando que durante a ocupação viking, a Groenlândia experimentou um clima progressivamente mais seco, tornando a agricultura e o modo de vida nórdico menos práticos. Embora agora seja geralmente aceito que as secas possam ter desempenhado um papel no desaparecimento dos vikings, alguns céticos sugeriram que os vikings, sendo muito engenhosos, poderiam ter encontrado uma maneira de cultivar com a água disponível, assim como os agricultores modernos fazem. Outros afirmam que talvez nunca compreenderemos toda a verdade por trás do desaparecimento dos vikings da Groenlândia. Profundamente localizado em um terreno acidentado do norte da Etiópia, encontra-se o antigo reino de Aksum, uma civilização que já governou uma vasta extensão de terra que abrangia a Etiópia, a Eritreia e o Sudão modernos, do século I ao século X d.C.
Muito sobre a ascensão e queda desse grande império permanece envolto em mistério, mas o que é claro é que foi uma das civilizações mais poderosas e influentes de sua época. Os Aksumitas eram um povo de grande engenhosidade e recursos, construindo uma economia próspera e uma sociedade que era a inveja de seus vizinhos. Uma teoria sobre como eles conseguiram crescer tão rapidamente é que eram comerciantes especializados, usando a localização estratégica de seu reino para facilitar o comércio entre a Europa, a África e a Ásia. Eles tinham acesso a recursos valiosos, como ouro e marfim, que trocavam por bens como ferro, armas de aço e especiarias. Com a riqueza obtida com o comércio, contrataram os melhores navios, armas e guerreiros, que usaram para conquistar reinos vizinhos e expandir seu território. Eles também eram construtores experientes, criando estruturas impressionantes, como os imponentes obeliscos que ainda permanecem em Aksum até hoje. A mudança climática também pode ter desempenhado um papel no crescimento dos Aksumitas, já que registros geológicos mostram que houve uma mudança climática significativa no primeiro século depois de Cristo, período formativo para o reino, que dobrou o período de cultivo, permitindo 2 colheitas por ano em vez de uma, fornecendo ao império em ascensão uma abundância de alimentos. Apesar de seus grandes sucessos, os Aksumitas não eram invencíveis. Com o tempo, o reino começou a enfraquecer, e em 960 d.C., a família real de Aksum foi deposta por uma lendária rainha Gugit. Uma teoria sobre o motivo disso é que uma seca prolongada reverteu as condições que permitiram a proliferação do reino, levando a falhas nas colheitas, fome e enfraquecimento da população, tornando-os vulneráveis a invasões e conquistas. Outra teoria é que os Aksumitas foram derrotados por uma misteriosa praga ou doença que dizimou grande parte de sua população, talvez a mesma peste bubônica que assolava a Europa na época. Hoje, as impressionantes ruínas e artefatos que ainda permanecem em Aksum servem como um testemunho das notáveis realizações deste antigo grande império, deixando-nos a imaginar o que poderia ter sido se eles tivessem conseguido sobreviver e prosperar por ainda mais tempo. Enquanto continuamos nossa busca por conhecimento, viajando pelos caminhos da história, encontramos outra fascinante história em um local arqueológico misterioso no coração da atual Turquia. Mais de 9.500 anos atrás, Çatalhöyük era um assentamento amplo, com milhares de pessoas, caracterizado por sua arquitetura distintiva, arte intrincada e ricas tradições culturais. No auge de seu poder, Çatalhöyük era uma metrópole próspera, com casas de barro densamente agrupadas, adornadas com crânios de animais e pinturas murais avançadas. Suas ruas estreitas e complexa rede de túneis e passagens conectavam as moradias. Embora saibamos pouco sobre os habitantes de Çatalhöyük, as evidências de práticas econômicas, culturais e sociais avançadas foram encontradas. Todas as casas parecem iguais, sem um centro claro de poder, sugerindo um sistema governamental justo e inclusivo. Essa hipótese utópica é apoiada pelo fato de que um número semelhante de pertences parece ter sido mantido em cada casa, indicando igualdade de riqueza. No entanto, o lado negativo desse tipo de sociedade é que aqueles que não se encaixavam nas normas eram geralmente evitados ou exilados, e diversos crânios fraturados encontrados no local sugerem que essas pessoas eram alvo de projéteis, provavelmente pedras, embora não fossem fatalmente feridas. Apesar de suas muitas realizações, o povo de Çatalhöyük eventualmente desapareceu, deixando para trás uma herança envolta em mistério. Uma teoria sobre seu desaparecimento é que fatores ambientais, como seca ou mudança climática, os expulsaram. Outra teoria sugere que o povo de Çatalhöyük pode ter se mudado devido a mudanças econômicas ou sociais, à medida que novas civilizações surgiam na região. Os habitantes de Çatalhöyük podem ter migrado para outros lugares, abandonando suas casas originais como locais de sepultamento, e deixando para trás uma vez grande cidade que lentamente se tornou em ruínas. Ilha de Páscoa, Rapa Nui. A Ilha de Páscoa é mais conhecida por suas enormes estátuas de pedra, mas poucos sabem sobre os criadores desses monumentais sentinelas, e seu misterioso desaparecimento.
Os Rapa Nui chegaram à ilha por volta de 1200 d.C. e rapidamente começaram a estabelecer sua sociedade. Esses primeiros colonizadores encontraram uma ilha rica em florestas e ecossistema variado. Eles foram engenhosos e desenvolveram técnicas agrícolas avançadas que lhes permitiram prosperar num ambiente isolado e hostil. As estátuas de pedra Moai são talvez a característica mais impressionante e enigmática da cultura Rapa Nui. Essas enormes esculturas de pedra, pesando até 75 toneladas cada, foram esculpidas em rocha vulcânica e colocadas em plataformas em toda a ilha. As maiores estátuas chegam a ter mais de 30 metros de altura. Seus detalhes intrincados e características estilizadas sugerem que eram essenciais para as práticas religiosas e culturais dos Rapa Nui. No entanto, as estátuas também representavam um grande dreno nos recursos da sociedade, exigindo grande trabalho e energia para serem construídas e transportadas. À medida que os séculos passavam, os Rapa Nui prosperaram e tornaram-se cada vez mais obcecados em produzir as estátuas Moai, construindo cada vez mais delas, até que mais de 900 dessas imponentes figuras estavam na ilha. No entanto, no século XVI, o ecossistema da ilha estava esgotado ao limite. Os Rapa Nui haviam desmatado a ilha a ponto de ela não poder mais sustentar seu modo de vida. Sem árvores para fornecer madeira para barcos, os Rapa Nui não podiam deixar a ilha nem pescar para obter comida. Eles acabaram comendo ratos e, eventualmente, recorreram ao canibalismo para sobreviver. O colapso da sociedade Rapa Nui foi rápido e brutal. Quando os europeus chegaram no século XVIII, encontraram apenas os restos dessa civilização que havia produzido as famosas e impressionantes estátuas de pedra. Outras hipóteses alternativas sobre o colapso da civilização foram apresentadas, incluindo a sugestão de que os habitantes originais de Rapa Nui podem ter deliberadamente reduzido sua sociedade para se adaptar melhor ao ambiente. Independentemente disso, a história da civilização, seu tratamento da Terra e o colapso resultante ainda servem como uma advertência e um aviso para aqueles que superexploram a Terra por seus recursos. A história da humanidade é repleta de enigmas, mistérios e civilizações fascinantes que deixaram um legado duradouro. Neste breve mergulho pelos caminhos da história, exploramos os enigmáticos povos do mar, os intrigantes vikings da Groenlândia, o poderoso reino de Aksum e a cativante cultura da Ilha de Páscoa, Rapa Nui. Cada uma dessas histórias nos revela a capacidade humana de prosperar, adaptar-se e, infelizmente, enfrentar desafios devastadores. Essas narrativas ressaltam a importância de preservar e aprender com o passado, para que possamos evitar os erros cometidos pelas civilizações que nos precederam. Ao refletirmos sobre como a ganância, a exploração excessiva dos recursos naturais e a falta de sustentabilidade podem levar ao declínio de sociedades inteiras, somos lembrados de que precisamos cuidar do nosso planeta e uns dos outros. Se você se encantou com as histórias apresentadas e deseja continuar explorando os mistérios do passado, convido você a se inscrever no canal Caminhos da História. Aqui, você encontrará uma jornada fascinante pelos registros esquecidos do passado, desvendando os segredos que moldaram a humanidade. Se este vídeo te agradou e você quer ajudar o crescimento do canal, aceitamos sua contribuição. A chave Pix para doações está disponível na tela. Com sua generosidade, poderemos ampliar nossa pesquisa e divulgar ainda mais o conhecimento histórico. Vamos juntos desvendar os mistérios da história e celebrar a riqueza cultural e a sabedoria do passado. Sua participação é essencial para que possamos continuar compartilhando essa jornada emocionante. Obrigado por se juntar a nós nesta busca pelo conhecimento e pela compreensão do nosso passado.